texto é uma ocorrência linguística falada ou escrita, de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. Em sua produção e recepção, são fundamentais alguns fatores pragmáticos que possibilitam a construção do sentido e fazem com que este seja reconhecido pelos falantes de determinada língua. São elementos desse processo as peculiaridades de cada ato comunicativo, tais como as intenções do produtor, o jogo de imagens mentais que cada um dos interlocutores faz de si e o espaço de perceptibilidade visual comum na comunicação face a face. Na produção de um texto, é importante verificar também o contexto em que se insere o discurso, que delimita os conhecimentos dos interlocutores. Basicamente, o discurso necessita ser compreendido pelo destinatário, ou seja, pelo recebedor da mensagem. Só assim é possível compreendê-lo como uma unidade semântica, com significado. Além disso, todo discurso deve apresentar unidade formal, com os elementos linguísticos integrados no texto, de forma a se caracterizar como um todo coeso e, por isso, coerente. O texto proporciona a liberdade de acesso ao conhecimento e à participação social por meio do discurso. Logo, a escolha das estratégias determina a qualidade do texto, ou seja, se é apropriado, eficiente, eficaz e se terá relevância para o leitor. Considerar que o texto é rico e complexo também é importante, levando em consideração a grande quantidade de informação que pode ser transmitida por meio do texto na interação verbal. Na construção dos sentidos, considera-se que o texto é o resultado de uma atividade verbal que tem fins sociais, inserida em um contexto social de produção. Também é uma atividade consciente e criativa, pois envolve escolhas para alcançar o objetivo pretendido. Sendo assim, a atividade verbal envolve as escolhas linguísticas que constroem não apenas o significado semântico para a interação verbal, mas também contribuem para o processo cognitivo de acordo com as práticas socioculturais dos interlocutores. Portanto, o texto não é um produto acabado, mas é a partir da construção de sentidos por meio da informação dada junto aos saberes acumulados, ao conhecimento enciclopédico e ao capital cultural que se estabelece o processamento da mensagem por meio da interação verbal entre os participantes da comunicação. A textualidade é o conjunto de características que permitem que um texto seja um texto e não uma sequência de palavras ou frases isoladas. São 7 os fatores responsáveis pela textualidade de qualquer discurso. A coesão e a coerência são fatores relacionados com o material linguístico do texto, tendo em comum a capacidade de fazer com que os elementos do discurso se interrelacionem semanticamente. A coerência diz respeito ao nexo entre os conceitos. A coesão diz respeito à expressão desse nexo no plano linguístico. A relação coerente entre as ideias é fundamental, e a má utilização dos recursos coesivos
pode diminuir a aceitabilidade do texto. Os outros 5 fatores ligados à textualidade são pragmáticos. A situacionalidade está diretamente ligada ao contexto comunicativo. A informatividade refere-se ao grau de imprevisibilidade ou previsibilidade do texto. E a intertextualidade é a comunicação entre discursos. Os 2 últimos se referem aos protagonistas do ato de comunicação. A intencionalidade está ligada aos objetivos do produtor na realização de um texto, e a aceitabilidade é a contrapartida da intencionalidade. A interação comunicativa é como uma encenação, e para interpretar um texto é necessário que saibamos quais os referentes do eu e tu empregados no discurso. Para tanto, é preciso considerar a existência de 2 eus e 2 tus. O eu comunicante e o tu interpretante seriam pessoas reais, aquelas que participam do ato comunicativo. O eu enunciador e o tu destinatário são pessoas do discurso e só existem teoricamente. O tu destinatário é a imagem que o eu comunicante tem do tu interpretante. O eu comunicante se dirige a essa imagem ao produzir seu texto. Sua comunicação será bem-sucedida apenas se o tu destinatário coincidir com o tu interpretante. Já o eu enunciador é a imagem que o eu comunicante quer passar de si para o tu interpretante, imagem que este último pode aceitar ou não. Na verdade, existem 2 eus enunciadores, um criado pelo eu comunicante e outro pelo tu interpretante. Além dos eus e 2 tus, existem no discurso os eles, que são pessoas, fatos ou coisas às quais os eus e tus fazem menção no momento da comunicação. Tudo que é referido ganha evidência, ou seja, pressupõe-se real. A fala produzida pelo eu comunicante é carregada de suas características próprias, como o segmento social a que pertence, sua faixa etária ou mesmo um grupo profissional de que é porta-voz. Existe ainda uma voz do povo que permeia a produção de um texto. O eu comunicante utiliza expressões como todos sabem que ou é notório que para envolver o leitor e fazê-lo cúmplice de suas ideias. Para que ocorra sucesso no processamento estratégico, os princípios de textualidade são importantes, pois a intencionalidade é o objetivo do autor de produzir um texto com coesão e coerência, pois isso garante a interação entre autor e leitor, ou seja, contribui para a realização das intenções e, consequentemente, para a produção de efeito. Já a aceitabilidade é a disposição do leitor em aceitar um texto que tem relevância para ele, seja pelo conhecimento transmitido pelo texto, seja pela disposição de participar de um discurso e interagir com o propósito do autor. A intencionalidade e a aceitabilidade dizem respeito aos protagonistas do ato de comunicação.
A intencionalidade está relacionada ao modo como o produtor constrói seu texto a fim de alcançar seus objetivos na interação comunicativa. Para ter êxito, ele se empenha em produzir um texto coerente, de forma que o interlocutor compreenda a intenção e o sentido da mensagem. Já a aceitabilidade diz respeito à atitude do receptor de considerar o texto que está lendo ou ouvindo como uma ocorrência coerente e relevante. Assim, ele se esforça para compreender a intenção do produtor e o sentido que este deseja configurar no seu texto. Os produtores geralmente utilizam estratégias conversacionais para fazer com que o recebedor compreenda e aceite a mensagem. Essas estratégias se referem à necessidade de cooperação, qualidade, quantidade, pertinência e relevância das informações, bem como a maneira como essas informações são apresentadas. Precisão, clareza, ordenação, etc. Os emissores de determinada mensagem perseguem e realizam suas intenções dentro do texto, dando pistas para a construção dos sentidos. A intencionalidade está diretamente ligada à argumentatividade. Todo texto abre possibilidades para várias interpretações e deve-se estar atento a pistas como tempos verbais, operadores, conectores e modalizadores. Para o estudo da intencionalidade, é necessário partir do pressuposto de que todo texto tem e é motivado por uma finalidade. Dessa forma, é possível seguir em duas direções. A primeira diz respeito à escolha do gênero textual empregado. A intencionalidade genérica refere-se às funções e intenções típicas do gênero textual em uso. A intencionalidade específica ao modo com que o gênero literário é usado e com que finalidades. Outro caminho é avaliar se as intenções são claras e definidas, caracterizando assim a intencionalidade explícita, ou se a intenção é percebida por meio de recursos linguísticos como a escolha do léxico, sentido figurado e ironia, o que caracteriza a intencionalidade implícita. Apesar da intenção do autor, ela não se concretiza sem a aceitabilidade, com a qual o recebedor passa da expectativa de ler um texto coerente, coeso, útil e relevante à ação no momento em que percebe que o texto é capaz de fazê-lo adquirir conhecimentos e passa a cooperar com os objetivos do produtor. O receptor tenta estabelecer a sua coerência, dando ao texto a interpretação que lhe pareça cabível, tendo em vista os demais fatores de textualidade. Os efeitos de sentido que o texto pode provocar no leitor, como a compreensão, a consideração e a reação, vão depender da construção de sentidos que é proporcionada pela intenção e pela aceitabilidade do interlocutor na interação a partir do discurso. Quanto maior é o conhecimento em relação ao tema proposto, maior será a possibilidade de interação entre os interlocutores. A intencionalidade e a aceitabilidade são importantes na interação verbal, pois facilitam a construção de sentidos, estabelecem maior nível de inferências e relações com outros textos e contribuem
para a intertextualidade.